Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um Viva Literatura na Quater TV nesta tarde, aqui em Curitiba, chuvosa e com um temporal, né? Aqui no dia 4, 5, 6 de dezembro, já nos encaminhando para o final do ano. Hoje eu tenho a presença ilustre do meu camarada Jorge Barbosa Filho. Salve, Jorge! Estamos aí, rapaziada. E hoje eu e o Jorge recebemos o Manuel Souza Neto. E aí, Manuel, como é que tá? Daí, Daniel, daí, Jorge. Felicidade estar aqui na Quater, no canal. Sempre bons materiais, acompanho. E não só dos vídeos, mas os livros, enfim, todos os projetos aí. E eu tenho percebido que vocês são um desses poucos canais no Brasil que dialogam ideias. E onde tem ideias, podem me chamar. Opa, maravilha. Agradeço de antemão já. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai bater um papo em Power Trio aqui, fazendo um barulho. Já voltamos depois da vinheta. Muito bem. Mandando um salve aqui fora o pessoal que nos acompanha pela Quater TV no YouTube, também pelo perfil da Quater no Facebook, temos os canais parceiros, Canal Resistentes, Jogo de Damas e Rádio Navarro. Então, galera, quiser deixar os comentários aqui do lado, vai deixando perguntas para os nossos convidados, né, e para o Jorge, que hoje é âncora aqui também. São Jorge de Irajá. Não é bem âncora, não, cara. É anzol. Pode ficar sossegado. Muito bom, muito bom. O Jorge é isca. Jorge é isca. Olha só, Jorge, nós temos aqui, cara, outra presença ilustre aqui nos comentários, que é o nosso camarada, querido poeta William Teca. Vou deixar o comentário do Teca aqui. Ele está dizendo, chove em cântaros no Boqueirão. Aqui na Barreirinha também, tá chovendo pra cacete. Né? E tá aí, salve, Teca. Muito bem. Alô, William. Ele está dizendo que está saindo temporariamente do exílio dele, né, para dizer um oi para nós. Muito bem. É mais um colega no exílio? Mais um no exílio. Vários. Somos muitos, né? O nome é Legião porque somos muitos. A diferença de alguns colegas que são cancelados ou outros que se fecharam por causa da pandemia é que eu já nasci meio eremita, então para mim isso tudo foi muito natural. Aí o pessoal disse, pô, mas você agitava tanto em público e tal. Não, mas isso era um sacrifício. Bom mesmo é ficar fechado. Sim, sim. Mas olha só, Manuel, já tem comentário para você aqui, cara, e pergunta, né? Aqui o Voidelo, portanto, você continua sendo um terrorista poético. E o Jorge, ele diz aqui que sabe que o Jorge só faz amor. Mas é lógico, mas sempre. Dinheiro, bicho de pé, certo? E estamos aí, não tem jeito. Somente amor. Eu tenho muita inveja do Jorge. Eu gostaria de viver mais amor na minha vida. Acho que até na minha vida privada eu consigo ter isso. Mas o Voidelo ali já deu a dica aí de que, sim, eu continuo terrorista poético. Que maravilha isso. Mas então, senhores, eu queria que vocês, antes de começar essa conversa em Power Trio, queria que vocês dois se apresentassem rapidamente. Quem são vocês? O Jorge já é figura carimbada aqui, já esteve várias vezes aqui, mas se apresenta mais uma vez aí. São Jorge do Irajá. Beleza. Jorge Barbosa Filho, escritor, poeta, letrista, trabalho com copyright para uma empresa de seguros, né, que são filmes de 20 segundos. Moro na Parnaíba, no Piauí, e conhecendo a cultura daqui, cada vez mais acrescentando coisas à minha existência, né? Não só a prática, como também a poética, conhecendo pessoas maravilhosas aqui e lidando com o problema, sempre com o problema Brasil, que o grande problema do Brasil é a questão da educação. Viva o nosso querido Darcy Ribeiro, que olhou isso de uma maneira espetacular, Milton Santos, Anísio Teixeira, entre outros educadores fantásticos que nós tivemos. E
e que, lamentavelmente, a gente encontra isso na literatura para compreensão, para leitura de realidade, leitura de texto, leitura de música, e em música a gente vai falar muito com o Manuel a respeito disso, né? E isso, o mundo está mal, mas eu estou muito bem, estou tranquilo, certo? Sereno. Muito bem. E você, Manuel, se apresenta aí para quem nos vê. Vamos lá, além do William Voidelo já ter anunciado aí que eu sou um terrorista cultural, poético, eu sou Manuel de Souza Neto, né? Sou pesquisador de música, principalmente. Escrevi um livro sobre a música do Paraná, com vários colegas e pesquisadores aí do campo. Tenho também trabalhado bastante com esse campo da pesquisa na economia política da cultura, na política cultural, estudado as cenas undergrounds, gosto muito desses cenários independentes, sempre pesquisei esse campo, produzi muito disco, muito show, tive muito envolvimento com o lado da agitação cultural, muito mais como agitador, né, aquele que traz as novidades, o frescor, que traz o debate, do que um produtor, né, ainda que muita gente me confunda com o papel de produtor apenas. E também tive um envolvimento aí no campo da política cultural, fui secretário de cultura de partido, fui conselheiro nacional de cultura, participei de grupos temáticos de elaboração, comissões, júris, né, nesse campo de organização da política cultural e da análise. E até porque vi coisas demais, um dia eu fiquei de saco cheio de tudo isso e comecei a escrever sobre isso para explicar os problemas que nós temos aí no campo cultural, no fomento, na política cultural, no direito autoral, né, as leis de incentivo. E a partir disso eu comecei a ganhar muito mais inimigos do que eu tinha antes, né, Jorge? Sim, com certeza. E tenho procurado a veracidade no meu trabalho, a autenticidade, a franqueza, sem jogos, né, sem politicagem, apenas opinião. Isso nem sempre agrada, mas eu estou aí para o que deve vier, sempre dando a cara para bater, porque quem tem opinião tem que assumir, né? Deita na cama, né, e assume, né? Não dá para ficar fugindo do que você falou. Você pode até aprimorar, que nem o Jorge me disse esses dias. Não, eu errei, mas aí você melhora, você busca, né? Mas você tem que assumir o que você faz e o que você fala. Perfeito. Bem, eu queria começar com você, Manuel, que você comentasse um pouquinho sobre o Observatório da Cultura do Brasil, né? O que é o Observatório, fala um pouquinho sobre o surgimento. Sei que tem a questão da editora também. Conta um pouquinho da gênese desse projeto. Bem, vamos lá. Como eu falei, eu trabalhei muito tempo com produção, com essa parte cultural, com a pesquisa, e comecei a escrever um pouco sobre esse lado da economia, das políticas, tentar compreender isso, mas compreender também num sentido não só do como fazer melhor, né? Não vamos entrar nessa história do o marketing cultural é tudo belo, é tudo lindo, né? O neoliberalismo, né? E não analisar as contradições. Então eu procurei trazer as contradições, tentar entender o fomento e seus resultados, e tentar principalmente estudar o que deveria ser, né? Afinal, as políticas culturais servem a quem? Né? E quem não está sendo beneficiado num país que não resolveu nem a questão da escravidão direito, né? Está aí todo o saldo negativo do colonialismo, né? E o que a gente faz desse país, né? Afinal, o que é uma política cultural em termos de nação? O que a gente está construindo enquanto Brasil? E a partir dessas reflexões eu participei de fóruns, associações, fórum de música, associação de compositores, fóruns de cultura, e nos conselhos eu entendi que a representação é uma coisa, porque os setores têm sua agenda, né? Eles querem cobranças específicas, corporativas, é a regra do jogo, mas a reflexão é outra coisa, nem sempre o que você está defendendo e o que você está refletindo combina com o que a classe quer. Né, e com certeza não fecha com o que o poder público quer. Tenho certeza disso. O poder público nunca fica feliz com qualquer reflexão. E aí, a partir disso, surgiu a ideia da gente apresentar estudos independentes, reflexões sobre a cultura, né, sobre a arte, sobre a política cultural. Eu também tive a oportunidade de estudar com grandes mestres, com professores que impactaram na minha vida, o maestro Valtel Branco, minha prima Dalícia Araújo, que fez aquele trabalho maravilhoso de artes plásticas no Paraná antes dela falecer.
Também pude estudar com o mestre Nami Custódio Pinto, grande folclorista. Pude ter acesso aos materiais e consultas direto com as pesquisas e cursos do Luiz Carlos Prestes Filho, né, o filho do Prestes, que é especialista em economia da cultura, e tantos outros aí, alguns que eu não pude ter curso, mas que me influenciam, né, o professor Humberto Cunha, lá do Ceará, dos direitos culturais, a Vanisa Santiago, dos direitos autorais, Célio Turino, dos pontos de cultura, gente maravilhosa que influencia campos de estudo, campos que podem ajudar a gente a compreender esse tal do cultural, né? E aí surgiu a necessidade da gente poder ter autonomia, porque muitos dos canais com quem a gente tinha alguma coluna fixa nem sempre topavam o que a gente queria discutir por questões variadas, interesses de patrocinadores, partidos, enfim. Então a gente optou por ter um caminho independente. O Digão Duarte, que é sócio do canal, ele Voidelo, um dos parceiros, falou ali no grupo, esperamos que o Jorge também seja nosso parceiro, viu, Jorge? Convite feito no ar é convite empenhado. Estou te convidando no ar para dizer que a conta também, viu? A gente está aceitando parcerias. E aí, nessa história, surgiu a proposta da editora. A gente está desenvolvendo um canal aos poucos no YouTube, a gente não tem divulgado muito, apesar que já tem lá dezenas de vídeos interessantes, mas a gente ainda está testando os formatos, e na linha editorial, principalmente, lançar esses textos de reflexões, né, nesses campos que eu comentei para vocês. Então, a gente está nessa fase embrionária, ainda que o Observatório, enquanto grupo de pesquisa, existe desde 2011, né, e eu e o Digão, a gente já trabalha com esse campo editorial, tivemos selo, programa de rádio, fanzine, revista, tudo lá desde os anos 90. Então, são projetos antigos se renovando e, eu diria, ganhando mais maturidade. Na verdade, a gente está fazendo quase que a mesma coisa de sempre, só que agora com uma pegada um pouco mais acadêmica, com pesquisas, né, com pensadores, e principalmente com independência. Muito bem. Jorge, passo para você a palavra. O Manuel desde que quando eu conheço o Manuel sempre foi um cara multi, poli, pan, plus, né? E o Manuel tem várias pegadas, desde do punk root, do punk de raiz, né? E também no agito cultural das cidades. Porque Curitiba, lamentavelmente, ainda é feito de grupelhos. Eu venho falando isso constantemente aqui e em outras lives também que eu participo. E, lamentavelmente, o pessoal não se junta para poder resolver uma causa comum. Os artistas de Curitiba... Eu digo, Curitiba é a cidade que eu conheço do Brasil onde tem o maior número de bons artistas por metro quadrado. Mas, ao mesmo tempo, esses caras são desunidos. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, e parece que existe uma competição velada de clãs, tribos, grupelhos, um tentando derrubar o outro para poder disputar as migalhas do que a gente vai chamar de empresas, pela Lei Rouanet, ou migalhas estatais, e isso promove um certo clientelismo, um certo... amiguismo, sabe, sem senso crítico, um coleguismo sem senso crítico. Então, vai lá que você vai ganhar o dinheiro, vai lá. E, geralmente, nem sempre os melhores trabalhos de Curitiba estão representados. Nem sempre. Só você pegar a história do Voltel Branco, é interessante, até o Manuel falou, o Voltel, em Curitiba não era conhecido. Eu ficava na casa do Voltel, era a Caribé ligando para Voltel, era o pessoal do João Gilberto ligando para Voltel. Porra, no Rio, Voltel era o rei. Aqui, em Curitiba, eu catava Voltel para ele participar dos meus recitais. O mais interessante da coisa todinha é que o Voltel doente, e ninguém acompanhava. Eu ia para o hospital com o Voltel, e fora as outras histórias loucas que eu tenho com o Voltel, indo para Antonina, que ele era maestro da orquestra de Antonina. Ele era o regente, era tratado como um lorde, aí Antonina. Em Curitiba, não. Né? Aí você pega o caso do Valdeci Carrigo, e na Antonina, ele, mais aquele pessoal do Fandango, você pega lá Mestre Romão, que o Ulisses Galito está fazendo fez um trabalho legal com esse pessoal lá,
Entende? Então, são guetos, e as pessoas não se juntam e sai prejudicado toda a cultura de Curitiba. E a cultura de classe média curitibana, essa quinta província de São Paulo, ainda. Paulista, quinta província, assim, ainda é província. Por quê? Porque pode ter toda a modernidade do mundo, mas não adianta ter toda essa modernidade dos transportes, dos parques, mas se o pessoal estacionou na pré-infância da Idade Média. Esse que é o problema. Entende? É foda. Então, essa questão que o Manuel levanta, esse é um dos grandes problemas de Curitiba. E outra coisa também, você é apartado. Na hora que você tem uma ideia contrária àquilo, você é apartado. Agora, mérito no Manuel, voltando para o Manuel, a questão do MUSIM, do Museu Independente de Música em Curitiba, que é uma coisa trabalhosa, que é uma coisa que é um museu que é referência em catálogo e tiram do catálogo propositalmente para boicote. É mais, é um centro de referência que é mundialmente conhecido. Aqui não. Aí, em Curitiba, não. Venham os gatos pingados e vem se oportunizar do material ao invés de divulgar o museu. Manuel, fala, e se puder mostrar o museu também, seria interessante para o pessoal ver a situação. Obrigado. Antes eu queria falar das polêmicas. Tem gente, eu já fui tratado assim, já fui cancelado, já fui tratado por invejoso de gente de edital. Chegaram para mim dizendo assim, não, você reclama dos editais porque você não pega grana. Eu pensei assim, eu era conselheiro não pode concorrer. Eu fiquei, desde o começo do século, quase 20 anos entre Conselho Municipal e Federal. É uma questão de ética, você não concorre, porque isso é ilegal, é imoral. Né? Mas a crítica ela é necessária, porque eu tenho uma opinião muito clara. O gestor público patrocina o que tem menos opinião, o que é mais morno possível. Então, existe aí um selo que o pessoal coloca em projeto cultural, achando que marquinha de prefeitura é mérito. Infelizmente, a verdade é a seguinte, é carimbo de que aquilo é frágil, que é morno, esteticamente e também criticamente. Muitas vezes as pessoas acham que esses selos são um endossamento de uma carreira. Não é bem verdade isso. Quem é da crítica de arte sabe que existe um rebaixamento do produto estético-artístico para que o projeto seja efetivamente aprovado, quando se trata de dinheiro público. Além disso, certos temas polêmicos, o edital já coíbe. Então, a obra de arte de vanguarda, a obra crítica, ela fica de fora. Então, os melhores, normalmente, eu que participei de conselhos, de júri, de comissão, posso falar isso de dentro, aqui estão os que são aprovados, sempre os mesmos, e não é só em Curitiba. Aí tem lá embaixo alguns projetos que estão mal construídos, eu entendo, frágil na construção, mas no meio tá todos aqueles projetos fantásticos, que deles dão nota baixa, porque tem opinião. E isso daí é uma coisa que eu acho que é um grande desserviço que as políticas culturais via editais neoliberais fazem. Porque quando você coloca no gestor e no banqueiro a decisão do que vai ser a cultura nacional, você destrói com a perspectiva criativa, com a diversidade, com a potência, com a crítica. Então, eu acho importante a gente ter essa reflexão. Sobre o museu, eu estou aqui. Até nem arrumei, falei para o Jorge, estou passando o maior sufoco tentando salvar o museu. Foi até legal você falar para eu mostrar, não vou ter nenhum problema de mostrar, porque está até meio bagunçado. É bom que eu mostre assim, para a sociedade entender o que é o que está acontecendo. Vou tirar aqui do tripé a minha câmera, só um pouquinho, porque eu vou precisar andar um pouco com vocês. Então é o seguinte, aqui em cima, então aqui, olha, caixas. Isso daqui tudo, e livros e arquivos, né? Então temos aqui arquivos, né, com as fichas dos artistas musicais do Paraná. Né? Nós temos esses materiais que são, por exemplo, a documentação histórica, né, por exemplo, ligada ao MB, delegacia, que na época da ditadura militar fichava os músicos. Né, material oficial do Estado. Né? Essa coisa dos discos compactos,
compactos, discos, livros paranaenses, né? Aqueles CDs ali que eu mostrei para vocês rapidamente aqui, né? Aqui atrás, são todos CDs paranaenses. Então são muitos materiais, e além disso, caixas de documentação das entidades de classe, uma pequena biblioteca, né, materiais de consulta, monografias que têm sido feitas aqui. E hoje, o museu, ele tem, entre o digital e o físico, 400 mil arquivos sobre música do Paraná. Deixa eu pegar mais uma coisa lá. E aí, a gente descobre que a gente está no IBRAM, a gente é cadastrado no Instituto Brasileiro de Museus, estamos aqui no Guia Brasileiro dos Museus, né? Nós estamos também citados nos guias e livros de museus do Paraná e catálogo de equipamentos culturais do Paraná, livro do governo, isso aqui é livro oficial. E, simplesmente, sem processo administrativo nem nada, nos descadastraram. Não sabemos, não sabem nada lá também, sumiu ficha, sumiram com papel público. E aí eu fui falar com funcionários públicos amigos, não vou falar nomes aqui para não envolver ninguém, afinal, né, eles têm emprego público, eles não têm culpa, né, estão lá apenas fazendo o trabalho deles. E eles me disseram que, puxa, Manuel, você fala demais, você tem muita opinião, né? E aí eu falo, mas o que um museu tem a ver com a opinião do coordenador? O museu é um direito, aliás, é um direito dos cidadãos, não é meu. É um direito do povo, porque está lá na Constituição, não é aquelas leis de incentivo, não. Está lá no começo da Constituição que é obrigação do Estado a preservação do patrimônio histórico artístico nacional. Isso aqui é a maior coleção de música paranaense que existe. São 400 mil documentos sobre música do Paraná. 400 mil. E a gente não tem não apenas apoio, não temos nem cadastro, mas sumiram com os nossos papéis. Isso envolve não ter capacitação, nem os documentos em dia. Então, isso mostra o quê? Uma parcialidade de alguns gestores do passado, não foi nessa gestão. Não quero deixar um mal-entendido aí no ar, eles sabem disso. Isso é herança de gestores do passado, que simplesmente tiraram os papéis do museu de lá, porque eu, como conselheiro, sou considerado um conselheiro barra pesada, que cobra, que fiscaliza, que tem opinião. Né? E está aí, ainda assim, com toda essa dificuldade, o museu passou de 40 mil documentos no começo do século para 400 mil agora, e saiu daqui mais de 200 monografias e trabalhos científicos de gente que vem estudar cultura e música do Paraná. Então o museu está aí, está firme e forte, apesar de tudo, estamos precisando de apoio. O museu ele precisa ir para um espaço público, a gente precisa dar um jeito de fornecer isso para a população, a fruição, a garantia de que a cultura chegue nas pessoas, né, que tem atendimento público. Por exemplo, aqui eu não posso atender pessoas, atendo pesquisadores, só quem vem pesquisar. Mas isso é um direito, tinha que estar na internet, né? Então isso mostra o quê? Aquilo que você falou sobre a autofagia, Jorge, que preferem prejudicar o pesquisador, por causa de opinião política, do que preservar a nossa memória. Então isso fala um pouco sobre esses problemas culturais que você falou, e eu digo mais, não é comigo. Fizeram isso com o mestre Nami falecido, fizeram isso com a minha prima Dalice Araújo, fizeram isso com o Templo das Musas, o acervo do Dario Veloso, fizeram isso com a coleção do Davi Carneiro, né, fizeram isso com a Pianos Essenfelder. Então, toda vez que grandes questões culturais do Paraná necessitam de apoio, o Estado não apenas é omisso, mas em alguns casos ataca. E isso é importante a gente falar para a sociedade, porque a preservação da memória e a valorização dos artistas, eu estou falando agora também com o artista, com o poeta, com o compositor, não existe garantia da memória de vocês, porque isso não está muito claro nos órgãos públicos, e os acervos que têm se constituído nesse sentido, eles não recebem o apoio que deveriam receber. Com certeza. E o interessante é que uma população sem identidade, sem um espelho cultural, ela nunca vai saber quem é e nunca vai saber para onde vai. Entende? Aliás, vamos lembrar, o professor Magnus, o Irando Deck, a Dalice Araújo, também o Denison de Oliveira, tantos outros pesquisadores de áreas diferentes, cada um à sua maneira falou dos mitos da cidade modelo, do apagamento cultural do estado do Paraná, especialmente na capital, da fabricação
de idealismos culturais, esses tantos que o prefeito atual adora. Ele adora o idealismo, né? A Belle Époque de Curitiba. Curitiba era Paris, né? Aliás, Paris, vocês viram que eu mandei uma imagem minha ali na Torre Eiffel? Porque depois, se a gente for falar da guerra híbrida, eu queria dizer que na atual conjuntura e candidatos que a gente tem, quem vai para Paris ano que vem sou eu. Olha, e outra coisa, viu, cara? Tomara que tu não encontre o Ciro por lá, porque ele já está quase que indo já, viu? O Ciro já está... Solistas, comunistas, vai ser uma festa em Paris ano que vem. Manuel, você comentou um pouquinho sobre o modus operandi aí, né, do museu. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, os critérios de vocês para catalogar. Eu sei que falta, vocês que ainda não há essa disponibilidade para o público, aberto ao grande público. Eu queria que você comentasse um pouquinho, bem por cima, né, do acervo aí. O que pode encontrar aí? Bem, hoje nós temos mais de 3.500 discos e um total de 30 e tantas mil músicas, eu não estou com o número fechado o último, compostas por paranaenses, são mais de 30 mil músicas daqui. Temos também muitos cartazes de shows, toda essa parte parte gráfica, né? Além das fichas dos artistas nas entidades de classe. E nós temos uma perspectiva crítica no atendimento, ou seja, as pesquisas que a gente decide atender são aquelas que se disponibilizam a bons debates acadêmicos. Projetos que são muito frágeis, a gente se abstém de atender, a gente não é um órgão público, né? Então a gente faz uma curadoria na hora de atender as pesquisas, mas a gente não fecha a porta, a gente dá dicas de qualquer maneira para todo mundo que nos procura. Inclusive a imprensa, muita coisa que sai na imprensa, aquelas fotos de bandas, fanzine, histórias do passado, muitas vezes são materiais do museu. A gente fornece muito material para a imprensa, isso é um trabalho que a gente faz gratuito, realmente para ajudar a cultura do Estado. E nós temos feito também grupos de estudo. Então a gente aceita pesquisas, e às vezes tem pesquisas semelhantes, a gente acaba aproximando, muitos professores de diversos cursos mandam os alunos aqui estudar com a gente faz uma espécie de co-orientação, muitas vezes, inclusive. Tem muitos materiais que a gente tem produzido que acabam sendo citados em outros estados ou países, então já tem material muito citado desde Rio Grande do Sul até o Nordeste, Bélgica, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, então nossas pesquisas têm já sido citadas fora do Brasil também, e junto com isso a gente procura também orientar que pesquisas têm semelhantes, que autores, a gente também orienta a questão de direitos autorais, para que as pessoas façam crédito às normas da BNT, afinal, né, as pesquisas acadêmicas ou um acervo, às vezes as pessoas pensam que não se relacionam com isso, mas o incentivo à produção tem muito a ver com valorização de quem fez antes. Então a gente também procura dessas orientações que muitas vezes os alunos chegam crus aqui. E uma coisa curiosa, pouca gente da parte da música. Os cursos de música que estão, no geral, a maioria das disciplinas ou grupos de estudo, favorecem estudos eurocentristas. Muita coisa é estudar Europa, estudar Estados Unidos, se estuda no jornalismo, na comunicação, muito cultura pop, né? E, estranhamente, são esses cursos periféricos, às vezes uma crítica de arte, uma etnomusicologia, um curso de história, de turismo, né, alguns cursos de comunicação, que mandam a maior parte dos alunos estudarem com a gente. Então é curioso que tem mais historiador, mais gente de jornalismo, gente da etnomusicologia, do que das disciplinas e dos cursos de música, de instrumento, ou de regência à composição, não aparecem. Isso é um fenômeno curioso que a gente está tentando decifrar, Daniel, mas tem gente interessada no estudo da música paranense, e a gente acha isso muito curioso, porque nós localizamos até aquele livro que a gente lançou sobre a música do Paraná, a desconstrução da música na cultura paranense. Eu vou até pegar ali um volume para mostrar aqui, aproveitar e fazer o jabá, né, Daniel? Aproveitar e fazer um jabazinho. Desde aquele livro que a gente lançou, que é esse daqui, né? A desconstrução da música
na cultura paranense, um catatal, 700 páginas, com um panorama histórico da música do Estado. Desde que a gente lançou esse livro, material... Como? Para encontrar esse livro, como faz? Só a próxima edição. Ele foi lançado em 2004, saiu já uns 3.600 exemplares, mas a gente está finalizando uma revisão, e agora só vai sair uma nova já com a edição revisada. Então, mas algumas vezes o pessoal acha em sebo. Tem alguém aí, às vezes, que vende e acaba encontrando algum volume. Mas eu queria comentar que, desde que a gente lançou esse livro, nós conseguimos aumentar, incentivando a pesquisa em música paranense em 10 vezes nos últimos 20 anos. Então é uma coisa curiosa, porque a música paranense rendeu uns 20 estudos durante o século XX, e agora no século XXI já são mais de 200. Então isso se deve muito à academia, novos cursos, claro, mais pessoas nas universidades, mas à internet. E também o museu tem um acervo que proporciona o estudo, né? Então, eu acho que esse é o papel também do museu, contribuir com a ampliação das pesquisas. Longe daquela ideia de ficar fechado em si próprio, né? Enfim, como... A gente procura fugir bem desse estereótipo de museu. Exato. E a gente aceita projetos. Quem quiser pode me procurar aí, Manuel J. de Souza Neto, nas redes sociais, mandar projeto de pesquisa. A gente está atendendo online nesse período, mas a gente continua receptivo. Muito bem. Antes de passar para o Jorge, eu só queria perguntar ainda, Manuel, sobre... Você comentou sobre os projetos, né? Lei de incentivo e tudo mais, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho da tua experiência com esse... Com editais, com marketing... Com editais e tudo mais. Como que você tem visto, e principalmente, como que você tem visto dos últimos 2 anos para cá, né? Como que tem enrolado, sim, como que você tem visto... Não, e agora teve a Lei de Blanc, né? Uma coisa complicada com a quebra do setor. Bem, primeiro a minha experiência é de empreendedor. Eu vim da cena punk, na cena punk sempre teve aquela questão do faça você mesmo, né? Isso é um lema, né? O do it yourself é um lema do cenário, né? E o meu pai é um cara do marketing, do comércio exterior, e sempre falou comigo sobre projetos e iniciativa privada e faça você mesmo desde que eu era criança. Só que do jeito dele, ele é um liberal e eu um comunista. Tem aí uma pequena diferença. Ele, com mérito, sempre fez pelo dinheiro, tá tudo bem, né, não tem problema, mas eu faço porque eu quero, eu faço porque eu tô afim de fazer, né, eu não faço pelo dinheiro, eu faço porque é a minha vida. Eu não consigo não fazer as atividades culturais, é uma outra perspectiva. Mas eu sempre acreditei na iniciativa privada, então eu sempre fiz no peito, e como eu fui conselheiro e era feio concorrer à verba pública, eu preferia analisar, tive uma liberdade para poder analisar como funciona, por isso que eu faço críticas, porque eu vi que não atende a quem deveria. Não é porque não me atende, é porque não atende a maioria. Eu estou até numa condição privilegiada, tenho um livro lançado, vários discos lançados, todos sem leis de incentivo, fiz um museu sem lei de incentivo, então eu não sou o padrão para questionar, porque se eu conseguir um caminho, uma trajetória à parte, como o Jorge gosta de falar, tem um bannerzinho para vender, tem um cantinho no livro, eu vendo. O Jorge é um cara que ele corre atrás, o Jorge se vira. Né? E a galera da cena punk, nossos amigos poetas, todos também se viram, o pessoal mata no peito. Então, não é muito a minha tradição. A minha pergunta é quem não tem espaço, é quem tem dificuldades por questões de estudo, de formação de currículo, que não é padrão Belas Artes, porque a cultura não é para a grande arte. O fomento da cultura, conforme a Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, que o Brasil é signatário, é para políticas sociais, é para desenvolvimento humano, é para educação. A gente tem um princípio que está errado no Brasil. As pessoas acharem que isso é um mercadão. Não é mercadão. Ele é para cumprir um papel de políticas públicas, né, e não cumpre. Então, por isso a minha crítica. E aí eu pergunto quem não recebe, lá no quilombola, na tribo indígena, no poeta marginal, no hip hop, entende? Quem é da cultura popular, né? Ou aquele que alguém vai dizer que tem mau gosto. Quem diz o que é bom gosto ou mau gosto? O maestro Walter Branco me ensinou que lá seja banda punk ou a orquestra, se tem um público gostando, se tem seu segmento ali, o pessoal gosta, se o cara gosta do que está fazendo, tá bom. Essa coisa do certo e errado é muito relativa com relação à cultura. Na grande arte, a gente pode estabelecer padrões estéticos aceitos socialmente pela crítica, pelos centrais do campo,
como o Pierre Bourdieu fala, né, ao seu tempo. A gente pode admitir que exista isso, mas essa regra não pode reger a nação e não pode reger a política cultural. Ela tem uma dimensão simbólica maior. E aí por isso que eu digo que não funcionam essas políticas, porque o artista, ao contrário do que muita gente pensa, não é o agente fim. O artista ele é o agente meio. O produtor é agente meio. Meio para levar a política de Estado para a população. E esses projetos culturais não chegam na população. Então tem algo errado. E aí vamos criticar pesadamente as críticas da direita, que ficam falando que é vagabundagem, que ficam distorcendo, que ficam dizendo que o artista esquerdista ganhou a lei Rouanet para votar no PT. Isso tudo é idiotice, isso é debilidade mental. A crítica tem que ser contundente e real. Né? São grandes empresas, são fundações de bancos que dominam o dinheiro. Né? Existem outras questões aí atrás, bem maiores do que essa crítica rasa da direita. Né? E a função da política cultural não está sendo executada. A gente tem que garantir que seja executada em vez de cortar o dinheiro, esse desmonte absurdo do Ministério da Cultura. Tem que voltar ao Ministério e tem que ter dinheiro, só que tem que ser bem aplicado. E quando eu digo bem aplicado, porque a Lei Aldir Blanc me incomodou muito. Eu fiquei até doente, o Jorge sabe disso, o Elian que escreveu aqui sabe disso. Eu fiquei doente, Daniel. Doente de tanta barbaridade que eu vi, gente passando fome, a pandemia dilacerando o país e esses negacionistas malditos deixando as pessoas morrerem. Né? A gente sabe que 600 mil mortos é um absurdo, isso não podia ter acontecido. Né? No máximo 100, 150 mil, talvez seria aceitável pelos cientistas. A gente não pode ir na onda desses medievais que não acreditam em ciência e acreditam em terra plana. A gente tem que ter uma discussão intelectual de alto nível para entrar nesses debates. E a Lei Aldir Blanc é uma iniciativa ótima. Me considero ali um aliado, inclusive, da Jandira, de todas as meninas lá, as deputadas lá da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. O técnico que contribuiu com esse projeto é o Célio Turino, uma pessoa que eu admiro muito. Mas teve erros na regulamentação, problemas de ajustes políticos entre interesses de vários partidos para ajustar a ideia do que seria a lei. A lei ficou com uma fragilidade e não deixando muito claro a quem servia, ainda que na origem do recurso a gente provou, eu participei de um grupo de pesquisa que estudou justamente a origem da Lei Aldir Blanc, e a gente descobriu que o dinheiro realmente veio do orçamento de guerra, não veio do Fundo Nacional de Cultura, ele passou pelo fundo. Inclusive o Digão Duarte, nosso parceiro, fez aquele especial para o Le Monde, a crise da cultura, o qual o Observatório da Cultura do Brasil colaborou, a gente colaborou com esse especial para o Le Monde, e deu um grande impacto, porque a gente mostrou, imagina, deu mais de 100 páginas de material investigativo, e realmente a gente demonstrou que o estudo, enfim, que o Le Monde e o jornalista, todos que contribuíram, os que deram depoimentos, e que eles estavam certos, porque os números que a gente teve acesso, eles mostram que a maior parte das pessoas não foram atendidas, o interior do Brasil foi muito prejudicado, teve concentração na capital e em classe média, branca, né? Nós estamos aqui 3 homens brancos, né? Mas temos que falar a verdade, né? Populações indígenas, negras, caiçaras, outros grupos étnicos, ciganos, etc., foram muito prejudicados. Famílias de circo tradicional também, assim como ciganos, porque daí não conseguiam as certidões, né, ficaram de fora, grupos minoritários e, principalmente, na periferia, os carentes, aqueles que não conseguiam preencher a burocracia. Uma burocracia excessiva que não combina com o dinheiro que era assistencial. E aí ficou revelado quem é protegido. Infelizmente, a gente tem que dizer que tem castas nesse sistema de fomento público, grupos que são próximos da burocracia. Inclusive porque nos papéis que nos foram apresentados, a sociedade nos revelou, denunciou, trouxe ao fórum, trouxe ao observatório, levou aos jornalistas, ficava claro que diversas pessoas de nome, esses artistas históricos, até alguns que são iluministas, que se dizem mega de esquerda, galera famosinha dos editais e tal, estava com os papéis irregulares e levaram o dinheiro. Então como que fica? O cara que é pobre, é negro, né, a mulher negra,
da periferia trans, ela não tem os papéis, então ela não consegue. E aí o famosão está com os papéis todos irregulares, mas o governo paga. Então a gente percebeu que realmente existe uma contradição, tem uma luta de classes na cultura. Se tem a guerra cultural da direita, a própria esquerda e o centro também são responsáveis por um sistema de favorecimento, de apanágios, né, que mantém um sistema do velho Brasil, né, de que mantém ali os benefícios para poucos. E aí o cara que é pobre lá na ponta, esse não recebe. Então eu acho que a gente tem que olhar essa questão da política cultural no Brasil, seja a política de centro fisiológico, a de centro-esquerda, ou a de extrema-direita, que está tentando instalar no Brasil o evangelistão, né, que está numa tentativa, com essa do STF, aí, do ministro terrivelmente evangélico, a gente está o quê? Com uma tentativa de criar um evangelistão no Brasil, né? E é importante a gente sustentar que a crítica tem que ser plural, tem que ser permitindo o contraditório, permitindo justamente esses contrastes, porque senão ela fica uma crítica burra, que fica um grupo xingando o outro e a gente não vê o real. O real é mais complexo. Por isso que eu fiz questão de trazer essas questões todas, porque não é fácil lidar com as políticas culturais no Brasil, numa sociedade que tem ainda um pensamento escravista e que a classe média pensa que tem ainda escravo, que tem o quarto da empregada, né? Toda aquela crítica que a gente tem no Brasil e que acham que tem que ter uma vantagem porque são especiais. Eu tenho que dizer, desculpa meus amigos artistas, produtores, vocês não são especiais. Nenhum de nós aqui é especial. Nós somos cidadãos, quando se trata do dia do público, todos têm o mesmo direito. Mas a gente tem essa mania no Brasil dos privilégios. Sim. Isso é uma... Olha, eu detesto parafrasear colunista de TV Coxinha, mas isso é uma vergonha. Sim, sim. Mas olha só. Ei, Jorge, antes de passar para você, os caras têm várias perguntas aqui, não sei se vai ter tempo de colocar todas, mas vamos colocando. Passar para você antes, Jorge, a gente partir para as questões aí. Eu acho que tem várias perguntas interessantíssimas do William, do Oidelo, do Harry tem também, da Inês também. Veja, isto seria... a minha pergunta é uma pergunta para depois das perguntas que já estão expostas aqui por quem está acompanhando. A minha pergunta é justamente o processo digital na arte e os direitos autorais. Isto é uma coisa à parte. Você lançou no Face, rede social, você lançou uma constatação do Rogério Skylab, onde você fala que a coisa está bem pior. E, anterior a isso, você já vinha alertando realmente na questão da coleta. E a mesma preocupação também tem Paulo Guerra, compositor, musicista, maestro, regente de coral, lá no Rio. Então, é uma outra também, o Jaquinho Molenbauer também, ele também levanta essa questão. Então, responde esse pessoal todinho, porque são altamente pertinentes e altamente interessantes as perguntas. A gente volta nisso, porque eu acho que, inclusive, tem a ver com a guerra híbrida. E vamos cair depois da guerra híbrida. Vamos lá. Tá bom. A primeira questão do Voidelo aí, Manuel. Ele pergunta ali, os primitivos se comunicavam por pontos e riscos, né? Sobre esse aspecto. Comenta que está dentro da cultura tipo. Essa questão aí primitiva, né? Dos pontos, né, e riscos, né? Mas eu acho que eu meio que já respondi, para a gente não se estender tanto na questão de Curitiba, que tem vários outros assuntos, mas eu queria dizer uma coisa. Curitiba é um campo minado, é um território minado, né? Jorge, tem uma amiga sua conhecida também, nossa, aqui acho que conhecida do pessoal da Conta Jussara, ela disse que Curitiba é um território minado. E eu acho interessante essa perspectiva, ainda que eu acho que em vários lugares essas questões culturais acontecem, os conflitos, não é exclusivo de Curitiba. Mas Curitiba tem uma ilusão, há uma autoilusão de quem ela é, o curitibano, né? O que é ser curitibano, né? E muitos apagamentos culturais, e eu acho que essa fabricação que a cidade passa, ela continua sustentando as desigualdades, na verdade, o apagamento de etnias,
né, a negação de quem somos enquanto paranaenses no interior, a questão do gauchismo, a questão do tropeirismo, a questão indígena forte do Paraná, a terra de fronteira, né, mais a oeste lá com o Paraguai, e a partir de Curitiba reinventando, fabricando a partir de Wilson Martins, a ideia de um Brasil diferente, com toda aquela balela que isso aqui é europeu, né, e com isso a gente vai criando mitos, quando na verdade está aí latente uma cultura hispânica, está aí latente uma cultura negra, 1/3 da população do estado é negra, né, isso tudo está aqui. A gente precisa estar apenas ele é mais aberto para a nossa realidade cultural, que é diversificada, e que é tão diversificada que é por isso que ela é apagada, porque alguns grupos preferem uma cultura de mercado, uma coisa meio de indústria cultural, que eu compro CD, DVD de blues, eu conheço as obras clássicas do século XIX, com toda aquela papagaiada de música clássica europeia, Richard Strauss, e achar que conhece a alta cultura. Isso é bem curitibano, é uma coisa burguesa, pequena burguesa, né? E esses mitos, né? Os mitos do bom mocismo, enquanto eu tento apagar Dalton Trevisan, que é o grande contista vivo do mundo, né? Tenta apagar um cara como o Dalton e ficam falando de tudo aquilo que é bonitinho e tentando tirar crítica. Eu acho que esse pensamento acrítico curitibano é o que mais derruba o curitibano. Porque quanto menos crítica, menos perspectiva de crescimento, quanto menos as pessoas se enfrentam, mais ficam na zona de conforto. E eu lamento dizer, meus amigos, é por isso que a cultura curitibana fica na mesmice, eu, Jorge e os outros amigos tocando horror pelo Brasil, viajando e falando merdas altíssimas em vários lugares, mas as pessoas gostam de uma polêmica. Eu quero repetir aqui uma frase do Davi Carneiro, deve ser meu primo lá de 5º grau, sei lá, 6º grau. O Davi dizia assim, mais audácia, paranaenses, mais audácia, ele já falava isso nos anos 40, que falta audácia. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, a gente não tem mais tanto tempo, mas temos para algumas ainda. A próxima é do nosso camarada Medianteca. Ele diz, ausência de valorização cultural. Ele diz, autóctone ou não se deve, de um modo geral, à utilização de critérios que não são necessariamente artísticos para julgar as obras? Deixa eu ver se eu entendi bem. Não se deve? Veja, eu acho que nós temos uma questão que é a valorização da cultura em diferentes editais, né, programas, políticas, mídia, a sociedade, e tem nos projetos culturais a questão de critérios. O problema dos critérios é que os critérios são estabelecidos ao espelho dos centrais do campo. Vou voltar em Pierre Bourdieu. Isso é uma perspectiva burguesa. É um elitismo você querer julgar a cultura, que é diversificada, que envolve etnias, modos de fazer, coisas que não são apenas do mundo da arte, porque a cultura é para além da arte, ela é um guarda-chuva maior, por critérios que são excludentes de mérito, que são próprios do mundo da arte. Isso é uma contradição em termos de política pública. Isso pode ser feito por galeria de arte independente, por um prêmio de arte contemporânea, não na política pública. Então aí é a grande contradição, William. Muito bem. William ainda emenda para outra pergunta. Como estabelecer critérios claros dentro das políticas públicas? Olha, vamos pensar em Freire, né? Os critérios têm que ser dentro de cada realidade. Não pode uma elite querer dar o critério do que é o fandango e fazer fandango contemporâneo, apagando o próprio fandango. Sim, tranquilo. Maravilhosa essa ideia, Manuel. E aqui não é uma pergunta, mas é um comentário, Manuel, do Voidelo. Ele diz que o Digão é uma invenção do Manuel. Ótima, Elian. O Digão Duarte é um fanzineiro nacional, paulista, conhecido no cenário nacional, escrevia para Rock Press, foi editor da Folha de Londrina, é um jornalista muito conhecido na cena independente de rock nacional. E aí eu fiquei sabendo recentemente, quando saiu essa série do Le Monde, que vieram dizer que eu não existia, que eu era um pseudônimo do Elian. Não vou dizer quem falou essa besteira aí, mas um pessoal de sindicato, de arte,
e umas entidades queriam dizer que essas apurações eram mentirosas, que não tinha nenhuma irregularidade na Lei Aldir Blanc, com todo mundo passando fome, né, pessoal? É fantástica essa ideia. Né? E aí vieram dizer que eu era um fantasma do Elian. E aí, quando saiu a matéria do Le Monde, vieram dizer que o Digão era um pseudônimo meu. Olha só. Olha, eu convido a Coulter, se vocês quiserem, a gente fazer um debate, eu, Elian e o Digão com vocês, para as pessoas verem que nós três existimos. Vamos fazer. Cada um tem sua própria personalidade e discordam um do outro, inclusive. Olha só. Achei genial. Tem aqui um comentário do Voidela que eu adorei, que diz que o Brasil sempre investiu em ideias erradas. Escravidão, ruralismo, monocultura e Los Hermanos. Los Hermanos. Muito bom, cara. Eu concordo com o Voidela. Né? Boa. Olha só, as perguntas que tem mais duas do Teca. Né? O pessoal comentou. Tentarei ser breve aí para dar tempo com todo mundo. Perfeito. O Teca diz aqui que é por fim, mas tem mais uma ainda depois dessa. Né? Ó, como um escritor ou poeta, né, prova que é artista. Daí a gente volta àquela questão, Manuel e Jorge, dos editais. Né? Para um músico, por exemplo, isso parece mais evidente. Como fazer uma política que também o prestigie, não só na publicação, mas na produção? Então, William, eu sou pesquisador de economia política da música, é o campo que eu mais tenho estudado, bem mais inclusive com o Museu da Música Paranense. Meus projetos dos últimos 10 anos são uma série nesse sentido, espero poder lançar em breve essa série. E como pesquisador marxista, eu vou diretamente na discussão dos meios de produção. E é justamente isso. A questão é que, desde a criação, a capacidade de produzir, e principalmente a de fruir, existe um domínio dos meios de produção, seja do Estado, seja das gravadoras, que vão ter uma capacidade de produzir, investir em jabá, gravar artistas em estúdios mais caros, o que vai lhe dar depois uma resposta para o Jorge na questão dos direitos autorais. Já vou antecipando um pouco, tá, Jorge? Okay. E esse problema da produção e da fruição é porque são campos dominados. Com o barateamento dos meios de produção, com a tecnologia, com a internet, com os equipamentos que ficaram mais baratos, as pessoas começaram a produzir, mas os meios de fruição, que são gravadoras, rádios, plataformas de streaming, por aí vai, elas também são dominadas por territórios de investimento financeiro. Se você não tem potencial financeiro ou um grande público, você fica fora, é uma carta fora do baralho. Então, eu entendo que para o meio musical, tá? Não é para todo mundo, talvez para a literatura isso também sirva. Não serve necessariamente para o cinema ou para o teatro, que são outros problemas, tá? Vamos separar. São campos de produção que têm suas próprias problemáticas. No campo da música, o tempo da produção, do ensaio, do criar, assim como do poeta, do escritor, tem um tempo que não é pago. É um tempo de um trabalho não pago. Tem um custo isso. Isso inviabiliza o sustento do artista. E no campo, e pode ser bolsas, pode ser muitas formas de incentivar, né? Ou seja, existem soluções. Mas isso desde que não seja concentrado nos mesmos, que é o problema do Brasil, né? Que fica essa coisa das panelas, né? Dos apanágios. Mas, além disso, existe o problema da fruição. Então, romper com a fruição é um dos problemas. E hoje, o jabá, que é o Jabá 2.0, que está na curadoria, que está no marketing 360 graus, nas plataformas, ele substituiu o Jabá velho, do pagar propina lá para o programador da rádio, da garrafa de uísque, levar o cara para a zona, né, assentar uma carreira com o cara na mesa, porque era assim, era um esquema bem negócio sujo, bebida, droga, prostituição. Isso tem até um filme interessante nessas plataformas que conta essa história, né, de como era o Jabá, na época do vinho nos anos 70, 80, né. E é isso, é uma indústria que pagava uma propina ilegal para divulgar alguns dos artistas e os outros não. E hoje, isso está disfarçado pelo marketing 360, isso ocorre nas plataformas via anúncios, e alguns artistas são içados por bots, algoritmos, financiamento, engajamento, com dinheiro sujo também. Essa é a discussão que a gente estava tendo ali, que eu comentei, o Rogério Skylab. Aliás, Jorge, muito legal você trazer você, o Daniel,
o Elian aqui, todo mundo, e ainda meteu o Rogério de Skylab na mesma conversa. Isso só dá uma chancela aqui para o grupo de polêmicos aqui no grupo. Futuramente o Rogério será convidado, você pode ficar sossegado. Fantástico, Só fazendo um parênteses, super breve, publicamos o Skylab, hein? Eu sei, eu tenho os dois dele aqui em casa. Legal. A gente tem que fazer um debate, convidar o Elian junto com o Skylab, me convidem também, e vamos trazer de quebra ainda um Lobão da vida, alguém assim, para quebrar o pau mesmo. Opa, eu não preciso participar, eu só levo só a lenha. Não, e a Carol Conká, é para representar a esquerda identitária, daí é lindo, a gente vai fazer um grande debate. Mas, enfim, sobre essa questão do Skylab, o direito autoral, e respondendo ainda o William, é porque essas plataformas, de onde que vem esse dinheiro? Porque muitas vezes um canal é engajado da mesma forma que a política. Foi assim que construiu a guerra híbrida no Brasil, que eu sou um dos estudiosos sobre esse campo, vocês sabem. Eu anunciei que a Dilma talvez levasse um golpe desde 2013, eu falo da rede de fake news digitais desde 2011, eu fui estudar isso por causa da música e do cinema, fui discutir isso com o João Carlos Caribé, que é um grande pesquisador desse campo. Ele era conselheiro da Internet Global e o Conselheiro Nacional de Cultura, e a gente ficava discutindo essas mudanças tecnológicas e seus efeitos. E a gente descobriu que podiam manipular o público. Podiam descobrir, sair dados. Naquela época isso era novidade, há 10 anos atrás. Então a gente foi o primeiro time no Brasil a descobrir a extração de dados digitais, a questão dos psicográficos, bots, algoritmos, e como isso ia manipular o consumo de cultura. Mas eficiência política. E eu olhei para tudo isso e pensei, se eles fazem isso com a música, eles podem influenciar eleições. Então eu comecei a falar disso na época das jornadas de junho, o Jorge sempre comentou meus posts, ele sabe disso. Eu comecei a identificar como eles manipulavam o público para as manifestações, como as jornadas de junho foram plantadas, como eles plantaram o movimento verde e amarelo com o MBL. Aliás, o MBL, um dos líderes, é filho de um grande publicitário da direita aqui do Paraná. Né? Foi para São Paulo fundar o MBL. Né? É músico, tinha uma banda, inclusive o Bonde do Rolê. Né? Então, é uma curiosidade da política. E eles começaram, todas essas redes, inclusive a esquerda, a partir de mídia ninja, fora do eixo, todo mundo tem esses mecanismos. Começaram a fazer suas redes de engajamento. Isso está na cultura, isso está no funk, isso está nesse sertanejo que ninguém sabe como que é financiado, a gente sabe. Tem desde agronegócio a tráfico. Isso é lavagem de dinheiro, porque é um dinheiro tão pesado que não volta para o artista, que só faz sentido se for lavagem de dinheiro, a gente já fez as contas. Então, canais intermediários como nós, que falamos com um público intermediário, que não é um grande público, aqui a gente sustenta um diálogo franco, né, com busca de pequenos patrocínios, tal, é natural, é do jogo. Mas esses grandes negócios, Jorge, tem negócio sujo aí, porque ele não se sustenta, a gente já provou, matematicamente não se sustenta. Então, essa questão do direito autoral é uma maneira do dinheiro volta para o engajamento de redes também, eles conseguem lavar parte do dinheiro, o artista fica com uma fração disso, para ele lavar esse dinheiro, que os caras jogam dinheiro pesado, e o grosso volta para os financiadores. Então isso virou a rede de engajamento político-partidário, no caso de guerra híbrida, direita e esquerda, esse conflito todo, que a gente fica todo nessa dança no Brasil, né? As redes sociais todas disputando e brigando, e nos tirando do foco do que está acontecendo de verdade. Isso faz parte do jogo. É a guerra híbrida, é a teoria das tesouras lá. Quem não viu falando sobre isso, estou eu, tá Pepe Escobar, Requião, outros lá no canal Duplo Expresso, eu dei uma aula sobre isso lá há 3 anos. E vocês vão achar eu falando sobre isso por aí em vários lugares. E no caso da música, olha só a coincidência, são os mesmos psicográficos, bots, algoritmos, portanto a mesma técnica da guerra híbrida que direciona o conteúdo para manipular o consumidor. Isso nos grandes, vamos lembrar, nos grandes artistas, nos que têm renome no grande esquemão. Porque o pequeno não tem dinheiro para isso. Essa que é a realidade. E é por isso que fica difícil, seja na política pública, voltando lá no William, para fechar as janelas, né, que eu abri. William, é difícil o fomento na base para a criação, mas deveria ser valores menores, na minha opinião, com mais incentivo de base para a criação, e mais incentivo na fruição, que está parando, apesar da gente ter todas essas redes maravilhosas, abriu, né, todo mundo pode criar, postar, mas aparecer depende do jabá. Então tem que ter regulação
para a gente saber quem financia, como financia, e ter mecanismos em algumas plataformas que o artista tenha uma possibilidade de ter visibilidade sem ter que pagar. Isso chama regulação do ambiente digital. E aí o direito autoral vai nessa esteira, porque, obviamente, se o que está tendo visibilidade é só quem paga, quem vai, na hora de receber, quem vai receber direito autoral é quem está tendo visibilidade. Então, um problema está integrado com o outro, Jorge. Sim, com certeza. Com certeza. O cara, numa rede social, ele, para poder ganhar R$1, ele tem que ter 23 mil visualizações. R$1. Para ter 23 mil visualizações, ele vai gastar de 100 a 500 reais. Sim, né, de engajamento. E eu falava, é isso que eu estou dizendo para vocês. É ridículo, a conta não fecha. Uhum. Ridículo. Entendeu? Exatamente. E aí os que são financiados, os empresários que financiam, ficam com fatia do show, ficam com fatia de programas, de tudo. Por quê? Porque não é viável. E se não é viável, a gente tem que dizer que alguns grandes negócios são provavelmente lavagem de dinheiro. Com certeza. No meio cultural. It makes me wonder, você pode imaginar mesmo. E não é esquerdista, viu, você aí de direita? Não é esquerdista que não é Partido Comunista, idiota. É o capital, é o mercado, é o sistema financeiro, a lavagem de dinheiro, agronegócio. O meu partido continua sendo do Cazuza. É tráfico. Não tem negócio mais neoliberal do que tráfico. Isso não é coisa de comunista. Mas olha só, senhores, a gente tem mais uma pergunta. Vou colocar aqui, que é do Teca. Ele pergunta o seguinte: os núcleos culturais periféricos, sobretudo em Curitiba, podem significar uma ruptura real com o lugar comum do pensamento cultural curitibano? Definitivamente. A saída é a voz da periferia, a diversidade cultural, as etnias, os guetos e os nichos culturais procurarem se fortalecer, terem mais voz e, principalmente, dialogarem uns com os outros e exigirem, inclusive, judicialmente do poder público que o fomento seja distribuído numa forma proporcional pelas expressões culturais, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que é aquela coisa amorfa, aquela MPB meio cara de carioca de mercado, né? Com letras sem polêmica, é o que é patrocinado, algumas obras de música clássica também sem muita expressão, sem grande ousadia, e com raras exceções. Eu tive um debate, eu entrevistei o Harry Crow esses tempos, no Observatório, grande compositor mineiro, e o Harry, ele conseguiu vários tipos de financiamento de embaixadas, financiamento no exterior, teve até de dinheiro federal, e ele fez uma certa crítica sobre isso também. Não é errado a pessoa pegar dinheiro público, é errado as regras, os júris, as comissões, e é muito ruim quando vários talentos ao estilo do Harry, caras bons, caras feras, uma produção vários nomes que estão ali trilhando um caminho como o dele e que não vão conseguir o apoio público, assim como o rapaz do hip hop, por motivos diferentes, mas que são excluídos do jogo porque não preenchem aos critérios estabelecidos do interesse do burguês, do gestor camaradinha, do amiguinho do júri. A gente precisa quebrar essas paredes. O edital já é excludente, né? O edital já é excludente. Ele já tem uma característica de exclusão. Na norma, veja, Jorge, isso é uma pergunta que eu faço. É uma pergunta que eu faço naquele artigo lá que eu publiquei no Portal Vermelho, que é Mérito nas Leis de Incentivo à Cultura. É um texto que foi publicado em 2012 e está valendo. Procurem lá, Mérito nas Leis de Incentivo à Cultura, meu nome, Portal Vermelho. É uma análise onde eu explico que na linguística, na estrutura de jogos de interesses entre grupos de poder, funcionalismo, centrais do campo, no estabelecimento de quem são os jurados, quem está na presidência de entidades, quem indica os júris, quem vai para a comissão que elabora o edital, que é estabelecido a letra do texto. Então, as pessoas que pensam que é lá no júri que é dado o resultado, ignoram a engenharia. E eu, como estruturalista, marxista e lacaniano, não posso ignorar a estrutura. Então, nós temos na estrutura essa resposta. É lá que ocorre a pré-determinação
de regras que fazem um afunilamento para determinados grupos de interesse. O júri apenas julga dentro dos critérios já estabelecidos. Ele pode valorar um para um lado, um para o outro, no máximo. Mas quem vai vencer, ou que grupo vai vencer, é pré-determinado, como é o capitalismo. O capitalismo faz isso nas colônias. O capitalismo faz isso nas periferias do mundo. E a lei de incentivo, as leis de incentivo no Brasil, copiam esse modelo. Aliás, não à toa, Rouanet, que é a base de quase tudo isso, vem da Lei Sarney. E a Lei Sarney se inspirou nessas novas leis do início dos anos 80, que substituíram os Arts Councils na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na época dos governos Reagan e Thatcher. E lá eles fizeram políticas para favorecer quem? Banqueiro, empresário, abatimento de imposto de renda. E esse modelo eles trouxeram para cá. E a nossa Constituição é social, é simples. Lei Rouanet é uma coisa que não fecha com a nossa Constituição. São mecanismos que não batem. Diferentes. Com certeza, contraditórios. Contraditórios. Mas olha só, senhores, já está com o tempo estourado, mas aqui eu queria colocar o comentário do Teca e fazer eco, viva o Boqueirão. Viva o Boqueirão. Viva o Irajá, o subúrbio, subúrbio da William, Lua. eu sou amigo daquele pessoal que fez aquela campanha 30 anos atrás de o Boqueirão é o meu país. Eu tenho a camiseta, Manuel. Eu tenho a camiseta. Que legal. Um dia desse, estava conversando com o Teca e ele falou, a revolução começará no Boqueirão. Daí a gente vai avançar pelo Rio Belém, assim, pela cidade. Tá? Enfim. Muito bom, muito bom. Jorge, eu vou deixar para você encerrar, cara. Olha, honradíssimo com a presença do Manuel. Obrigado. Pela pesquisa, pela qualidade, pela profundidade, pela seriedade de pesquisa que o Manuel já vem desenvolvendo há anos. Pouquíssima gente da classe artística atual conhece Manuel, né? Seria interessante uma divulgação maior. O Teca colocou aqui assim, que dariam 2 programas, e eu iria até propor uma outra parte só para poder chegar e falar de guerra híbrida dentro da cultura. Vou ver se para o próximo mês... Eu topo. Se você quiser falar de guerra híbrida, eu explico como derrubar o Brasil. Um outro esquema, e vamos ver se a gente traz o Skylab junto também, certo? Para poder debater. Para a guerra híbrida, a gente podia falar com o Bugalho, a gente podia chamar outros autores. Sim, o Bugalho. Eu aceito o convite porque foi uma armadilha do sistema financeiro contra o Brasil. É para muito além do Giseco da Quinta Comarca, do Marreco de Maringá. Não é só isso. O jogo foi bem mais brutal do que tem sido coberto por vários dos colunistas de esquerda. Fica meio que só nessa coisa da lawfare. Não, a guerra híbrida é uma coisa bem maior, acreditem. Pesada. E vocês podem me chamar que eu trago não só alguns depoimentos, documentos e teoria. Eu estudei isso durante 10 anos e realmente o Brasil levou um golpe. E foi bem maior do que o golpe do Temer, foi bem maior do que a prisão do Lula. Acreditem, o golpe é maior ainda. Sim, não tenho dúvida disso. Sim, certeza. Ó, o convite já está feito, Manuel. Então, vamos realizar e agitar essa segunda parte. E vamos trazer o Teca também para a conversa. O Teca beleza, sempre, ótimo. Comentários pertinentíssimos. Senhores, agradecer também todos aí que fizeram perguntas e comentários. Claro. Comentários dignos de uma conversa aqui na Couto com você, Daniel, e com o Jorge. Comentários bons, polêmicos. E é sempre bom poder falar livremente na imprensa brasileira, que é livre, na imprensa livre, onde a gente pode ter opiniões e pensar. O Jorge sabe que eu sou uma dessas pessoas da esquerda que abre a boca e apanha dos bolsonaristas, dos humoristas e até do PT. Porque a gente chegou num ponto que quem pensa demais, quem dá uma opinião que sai da curva, as pessoas se assustam. E eu prefiro dar uma opinião que sai da curva, nem que eu esteja errado, para avaliar. Aí a gente vai avaliar, vai ver se procede, vai fazer lá todo aquele métodozinho científico, né? Mas para ter a confrontação. É natural, é necessário o debate. E eu não tenho medo de ser cancelado.
Mas nem toda a imprensa no Brasil, hoje, está disposta a um diálogo sério, como, por exemplo, o Le Monde fez recentemente com a questão da Lei Aldir Blanc, mostrando as várias facetas desse conflito, que prejudicou muita gente no Brasil, mostrando que sai da crítica fácil da direita burra, que vem falar que é esquerdista, isso, aquilo, ou da esquerda que diz que foi tudo uma maravilha. Não, a gente tem que discutir os fatos, os números, as leis, as teorias. A gente não pode ficar no lugar fácil. Então, poder falar com vocês com essa liberdade, que são raros os canais, como eu falei, que dão essa liberdade para o debate, é um prazer. Vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, porque, como eu falei, hoje em dia no Brasil são poucos os canais que se pode ter um debate de nível. Obrigado, Jorge. Obrigado, Daniel. Obrigado por vocês aqui da Coulter. Que isso, cara. Uma honra. Honra nossa, Manuel. Valeu pela presença, valeu te conhecer aí. Vamos estreitar e trocar as figurinhas aí na sequência. Né? E, Jorge, sempre um prazer, cara. Seguimos falando aí, meu brother. Sim, a gente vai telefonando e eu vou te enchendo o saco aí, apesar de ter os afazeres diversos. Enche o saco não. Prazer. Fiquem bem aí, senhores. Nos falamos na próxima. Um abração para todos. Obrigado. Abraço a todos. Obrigado a vocês que nos assistiram. Obrigado a vocês aí pelo convite. Abração. Quem nos viu, valeu pelos comentários. Teca, cuida bem do Boquera aí, que em breve faremos a revolução aí, né? Me chama que eu vou. Já rebanhamos o Jorge. Cara. É isso aí, gente. Até amanhã às 15. Abraço e até lá. Um abração.